Olá, colegas da odontologia, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E agora, para abordar o tema da educação, eu peço para que a minha companheira de OdontoCast aqui apresente a nossa convidada especial e quem está fazendo parte da nossa mesa de trabalho também. Olá, Marcela, tudo bem? Olá, colegas. Mais um episódio do nosso OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia. E hoje muito bem acompanhadas aqui com a nossa convidada, especial, a doutora Natasha Malu Miranda de Costa. A doutora Natasha, ela é especialista e doutora em periodontia e ela é professora e coordenadora do curso de odontologia da Faculdade Face Weiden. Uhum. E também hoje conosco a doutora Carla Hermes, que é a nossa conselheira também do CRO Pará. Sejam todas muito bem-vindas, né, Marcelo? Com certeza. Quando nós idealizamos cada episódio do OdontoCast, nós pensamos em fazer uma composição para que aborde diversos temas que são pertinentes à odontologia. E essas duas, tanto a professora Carla quanto a professora Natasha, vamos agora explorar bastante delas para que possamos ter entendimentos com mais informações verdadeiras, porque as desinformações hoje nós estamos um pouco cansados. Então, boas-vindas a Penélope, Carla e Natasha e faço as suas considerações iniciais. Por favor, vamos começar com a doutora professora Natasha. Olá, bom dia a todos. Obrigado por aceitar o nosso convite em participar. Fiquei lisonjeada pelo convite e estava bem ansiosa para o momento. Sim. Sobre o que podemos abordar no momento, falar uma introdução minha. Nós vamos já te turbinar de perguntas, porque o tema central é a educação em odontologia. E como você é coordenadora de uma faculdade, a gente vai falar muito sobre a graduação da Face Weiden, né? Junto com todas as outras faculdades que... Todas as faculdades estão sendo convidadas, né? A gente quer fazer uma discussão ampla sobre esse tema, né? Que é hoje em dia tão pertinente, a educação em odontologia. Não tem parcialidade aqui. Todas serão convidadas a participar para falar da educação. Porque a nossa intenção justamente é somar, né? Valorizar, a gente tomar conhecimento e saber, né, todos os percalços que a odontologia está tomando e está levando aí. Eu gostaria de falar um pouco dos percalços uma breve introdução sobre a minha história. Sim. Comecei a graduação em odontologia na UFPA, acho que foi em 2013. Não, 2013 eu me formei. Entrei em 2008, fiz diretamente o mestrado lá, no programa de odontologia, que é excelente. Depois fui fazer o doutorado fora, em São Paulo, eu recomendo isso para todos os alunos quando eu falo em sala de aula. Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Aí em sala de aula eu sempre falo para os alunos, sempre saiam daqui para querer desvendar, uma outra visão, uma experiência de vida. Eu fiz no FRJ você também, se torna outra pessoa. Sou outra pessoa depois que eu saí daqui, me tornei outra. Acho que nem se mistura em algum momento. Eu fiz especialização paralelamente ao doutorado. Aí voltei pra cá, dei sorte de ter uma vaga de coordenação na Face. Acho que foi Deus no momento. Tem a questão sorte, não tem só a questão meritocracia. Capacidade e oportunidade é sucesso. Não é só estar com currículo, tudo. Tem também questão de oportunidade e também sou docente lá. Tenho muito orgulho do que eu faço e muito amor pela profissão que eu tenho. E tem consultório. Dá bastante trabalho. Trabalho conjuntamente com a minha tia no consultório dela. Ok. Ela é uma dentista estabelecida, está há 30 anos no mercado. Opa, então era da minha época, porque eu tô fazendo 30 anos. Ela lhe conhece. Quem é a tua tia? É a doutora Ana Tereza Miranda Guimarães. Sim, conheço. Conhece, eu sei disso. Grande abraço, minha querida. Doutora Carla, faça as suas considerações iniciais. Então, quero agradecer a presença da doutora Natasha, ao Conselho Regional de nos dar a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, participando de algo tão importante como todos os outros temas relacionados à odontologia. Sim. Mas a educação, eu acho que ela é algo que ela é preocupante, né? Porque a gente lida com situações pertinentes que nem sempre a gente domina, no caso o aluno, né? E que vem carregando toda uma história, né? Então a gente precisa ter de que forma que a gente sabe lidar com esse aluno. Isso é evolução dentro da educação. É fazer as transformações necessárias
né? Mas assim, considerando os valores éticos, os valores morais, para que saia um aluno, um graduando como um todo, né? Como personalidade, como humano, porque a gente vê aí hoje, né, uma demanda assim difícil de lidar com a jovialidade, né? Tamanha a dificuldade que a gente vê deles retornarem para a gente valores que nós temos e que eles têm dificuldade em relação a isso, porque a modernidade, ela... Sim. Os desafios hoje em dia são maiores. Muito maiores. São muito maiores. Licença, e vou já fazer a primeira pergunta para a gente começar a discutir no bom sentido. Essa parte é crítica, hein? Bem crítica. Nós sabemos que hoje tem mais de 500 faculdades no Brasil. Só em São Paulo acho que é 50%, né? Pois é, então nós temos tantas faculdades formando novos profissionais que nós temos uma preocupação como conselhos de classe de fazer a qualificação desse profissional que está sendo colocado em tanta quantidade no mercado, né? Nós queremos mais qualidade. Dentro da faculdade de odonto da Face Widen, nós temos hoje um universo de quantos acadêmicos ativos. Só para teres um exemplo, nós trouxemos a UFPA que disse que tem em torno de 715 acadêmicos ativos. De odonto? De odonto. Quantos tem na face? Ativos seria o quê? Formados? Não, ativos é que estão matriculados e cursando. Atualmente, eu vi ontem, são 138 alunos, tanto calouros como renovados, né? Alunos que já estavam na instituição nós de ensino. temos em torno de 140 alunos aproximadamente, cursando 140. odontologia. E a tendência é aumentar. Porque está sendo finalizada a clínica de lá e os alunos... O que atrai os alunos é uma clínica. Sim. Se não tiver clínica, isso desestimula eles. Uma boa interseção tua. Onde vocês estão fazendo a clínica? No quarto andar inteiro da faculdade. Não. A atuação dos acadêmicos em clínica está sendo aonde? Ainda não chegaram nessa etapa? Chegaram, só que como a clínica ainda não estava pronta da faculdade, nós utilizamos a de uma outra instituição, que foi a da Estácio e Exam. Ok. É uma clínica bem estruturada. Então vocês utilizam a clínica da Estácio por enquanto, até ficar pronta de vocês. Utilizavam, porque semana que vem vai ser entregue. Opa, ótimo. Então a gente já está vendo uma estruturação física maior da Face Widen, com mais ou menos 140, anota aí, tá? 140 alunos. 140 alunos de graduação. Segundo ontem, as bases. Sim. Uma outra pergunta que é também tão importante, já mais apimentada. Tu sabes que tem uma vedação do Conselho Federal, do Sistema Conselhos, de não permitir que alunos de graduação cursem cursos de pós-graduação, né? Inclusive, o Conselho já encaminhou para todas as faculdades esse documento. Vocês têm especialização já ou só graduação acontecendo na Por face? hora é só graduação, mas já estamos implementando uma especialização de harmonização orofacial e cursos de pós de atualização que estão sendo planejados, ainda não estão implementados. Então eu vou te pedir encarecidamente, publicamente, Os alunos já que estão nos avisados sobre ajude, isso. exatamente. Não aceitem Exatamente. alunos de graduação fazendo esses cursos de pós-graduação. Como o nome diz, a graduação ela é antes da pós-graduação. Não precisa acelerar o processo, mas a gente tem ouvido que o processo está sendo acelerado em algumas instituições. Se nós tivermos a denúncia, nós vamos cumprir todos os ritos necessários. Por quê? Porque isso gera prejuízo para toda uma sociedade, que o Conselho tem que defender essa sociedade. Qual é a tua posição enquanto a essa questão? Eu deixei bem claro lá na faculdade, até em sala de aula eu ministro sobre o Código de Ética Odontológico. Eu falo para eles, vocês não podem fazer curso de pós-graduação sem ter terminado a graduação e sem estar inscrito no CRO. Eu deixo bem claro isso para eles. Que bom. Deixo bem claro. Foi naquela reunião que nós tivemos com todos os coordenadores, gestores de pós-graduação, Na deixou semana claro. adventista. Aquela reunião que foi de 4 horas, nós ficamos lá no CRO. Aí eu não sabia disso. Não sabia, Até fiquei porque sabendo nesse momento. isso já tem no Código de Ética, mas isso foi reforçado por uma resolução do Conselho Sim. Federal, né, em 2019. Então, Isso.
Aí eles já querem fazer harmonização. Eles querem harmonização. Não querem saber mais de dente. Eu já falei isso pra eles. Vocês têm que saber dente, anatomia. Exatamente. Eu acho que o princípio básico da odontologia é promover saúde bucal, né? Eu acho não. Prevenção, né? Exatamente. Então, a prevenção para a promoção da saúde bucal. O fazer a parte curativa, a parte clínica, cirúrgica, para ter sempre saúde bucal. Então, E manter os dentes, né? Faz a parte, questão, né? a questão da harmonização, como um todo, e vamos até abordar esse tema no próximo podcast, é que a harmonização ela também faz parte da odontologia, mas como parte de um todo. Então, dentro disso que nós estamos vendo acontecer, todas essas inconformidades com a odontologia exercida de uma forma correta, nós precisamos tratar na base, na educação, né? Começar pelo certo, né? Lógico. Pelo eticamente correto. Podem, por favor, perguntar alguma coisa, que eu já tenho uma outra pergunta, eu não quero ficar perguntando sozinho, vai. Quando você falou assim que o número de inscritos irá aumentar por conta da clínica, isso assim me remeteu a questão do curso EAD. Qual o teu posicionamento sobre isso, Natasha? Que eu Sou sei que totalmente contra o curso EAD em odontologia e a faculdade também a Fácil Widen. Que bom. Porque muitas disciplinas na odonto precisam de prática. Precisa de demonstração ao vivo. O MEC ele mudou a DCN. Pode ter disciplinas online, mas são poucas. Ao todo de 4.000 horas que tem na faculdade, acho que no máximo umas 250 horas são online, que é português, metodologia científica, coisas que são só aquelas teóricas. matérias iniciais, Agora, né? cardiologia, implantodontia, anatomia do corpo, dentre outros, são todas presenciais. Só tem 3 disciplinas online, eu acho que de 50. Tem que ver exatamente quais A são os gente dados. fica muito feliz, né, A Marcelo? gente fica feliz de ouvir isso de uma coordenadora, porque A faculdade luta para ter disciplina presencial. Bastante. Porque a gente... E eu fiquei muito feliz dela ter dito isso, que vai, tomara realmente que aumente e que os alunos, né, aproveitem, né, a clínica de maneira bem, que é isso que a gente está precisando. Eu quero falar uma coisinha aqui que eu acho importante, é que a gente não pode perder o timing, aquela linha limítrofe de o que pode ser online e o que não pode ser online, tá? Teu posicionamento é contra o EAD que estão querendo colocar com 40%, com 50%, 60%. Entendeu? Então, pode ter 80% presencial e 20% online. Exatamente. A gente Isso tem que pode. estar bem antenado em relação a isso. O MEC permite. O Conselho Regional de Odontologia do Pará hoje, o Conselho Federal de Odontologia, eles são parte do sistema conselhos, que não é que eles sejam contra o EAD. Eles são contra o EAD indiscriminado, como querem colocar, e vai acabar deturpando. Entendeu? Assim como, nós somos contra a harmonização, jamais, nós somos a favor da harmonização. Mas fazer a harmonização orofacial, né? Não é a harmonização facial que podem outras áreas afins, como a farmácia, como a biomedicina e outras enfermagens estão fazendo, mas a harmonização orofacial, ela é nossa, ela é uma especialidade já regulamentada, totalmente estabelecida, mas não podemos deturpar. Entrou uma aluna de biomedicina, que ela é uma famosa, trabalha com harmonização facial. Ela entrou esse semestre e ela falou pra mim, eu entrei na odonto porque eu sei dessa vantagem esquelética que a odonto tem na harmonização orofacial. Coisa que um biomédico, farmacêutico, outra área afim não tem, né? Isso. Eu achei interessantíssimo da parte dela, ela já está estabelecida, ganha muito bem, mas ela sente que ela necessita aprender um pouco mais, né? Por causa dessa movimentação facial, né? Associada à ortodontia, periodontia, isso, que promove um a mais, né? Na harmonização orofacial. Achei legal isso dela. A especialidade sendo desenvolvida, executada de uma maneira, né, consciente, responsável, dentro, né, da ciência, isso é uma maravilha. Isso, né? Mostrou o grau de responsabilidade dela. Exatamente. Isso. Se todos fossem assim, procurassem, né, conhecer exatamente e fazer as coisas dentro dos limites, né, que é o importante, né, e não fugindo,
das regras, então a gente com certeza não teria tantos problemas como a gente tem, né, doutora Carla? Essa questão dos limites é exatamente da comissão de ética lá no conselho. Então, essa questão dos limites é que o aluno se perde um pouco. Por falta de informação. Entendeu? Por falta de informação. Mas muitos, até dos informados, eles continuam a ter posicionamentos que venham a ferir o código de ética. O problema é que eles acham que o conselho não vai atuar por eles não serem profissionais registrados. O conselho tem obrigação, sim, dentro da ética, de denunciar este acadêmico que está saindo dos limites da graduação ao Ministério Público. Ele está cometendo exercício ilegal da profissão e vai responder na delegacia. Criminalmente, né? Entendeu? E é exatamente isso, é a falta de compromisso e responsabilidade com os valores. E também uma questão de educação que eu vou até abordar de uma forma mais abrangente. Não é só na universidade, na faculdade, mas também dentro de casa, porque ele passa a não ter o entendimento e não tem o compromisso do que ele pode e o que não pode fazer. Por exemplo, eu não gostaria que a minha mãe fosse atendida por um acadêmico. Sim. Tu gostarias que a tua mãe fosse atendida? Não, sou dentista, eu atendo. A tua mãe? Com certeza. Nenhum de nós. Não porque o acadêmico é incapaz, é porque ainda não tem Está a competência para tal. né? Entendeu? Uhum. E ele vai ser um instrumento que vai atender dentro de um curso, ou já tem acadêmico atuando em consultório dele. Que é crime. Ou de alguém que está dando guarida para ele. E quem responde é o coordenador depois, né? Entendeu? Então, dentro desse contexto social que nós temos de família e de escola e de universidade, nós precisamos mostrar que isso aqui é a verdade. Agora, cada um assume a consequência de seus atos, né? Então, dentro de um processo todo que está acontecendo, eu fico muito feliz, Natasha, de ter você como coordenadora de uma instituição que está se estruturando, passando uma informação boa. Tem um posicionamento correto, né? Um posicionamento correto, como foi aquele que tu viste. O que tu achaste daquela semana? Outra pergunta agora. Aquela semana do dentista que nós fizemos o encontro de coordenadores, de entidades, de faculdades. Né? No teu posicionamento, aquilo ali te serviu para alguma coisa? Ah, bastante. Deu para ver que tá ficando mais unida, pelo menos a classe, né? Ainda tem as divergências, mas estamos tentando fazer algo em comum, né? Pelo bem da educação. Porque hoje em dia a educação está uma situação crítica. Exatamente. A educação na época de vocês foi diferente da minha época. E hoje está... nem se mistura. Para tu teres ideia, há 30 anos atrás era só o FPA. Hoje nós temos com quase 2 dezenas de faculdades. Mas acho que o problema não está nem tanto na faculdade. Sabia? Eu, como coordenador e professor, eu vejo isso. Tá tendo alguma falha em casa. Isso. Por isso que eu acabei de falar. Uma falha gritante, entendeu? Em casa com a educação das pessoas. A sensação que eu tenho é que um aluno de 20, 21 anos não está preparado para a vida. Entendi. Porque está acontecendo, não sei, eu não sou mãe, não sei dizer. Né, de valores, de tudo. Uma superproteção também, que não está deixando ele seguir um pouco o caminho, mas também os valores, o pai falhando em casa, eu não sei o que está acontecendo. Falta autonomia também, né? Desses jovens, né? Tomarem iniciativa de... Minha educação foi bem rigorosa, viu? Meu pai ele só deixou sair para uma festinha quando eu entrei na faculdade. Será que essa liberdade tá bem diferente, é o problema? Não sei o que está acontecendo, mas está... E eles levam isso para dentro da... Eu chamo de professores de professores, querem me chamar intimamente de Nath ou Malu. Eu fico só olhando, eu não falo nada. Me diz uma coisa... É a base, né? É a base. Voltando agora para o universo da faculdade. O currículo da faculdade FACE e Weiden, ele é um currículo bastante similar ao das outras faculdades ou tem alguma diferença muito grande em relação às outras faculdades? Tem uma diferença característica de lá, que em relação às faculdades, elas têm um semestre fechado. Primeiro e segundo semestre. Lá não, eles têm carga horária equivalente ao semestre por causa da base pequena ainda. A tendência que a base aumentar vai ter semestre fechado, um pouquinho esse sistema curricular de vocês, porque
pelas informações que nós temos, é que a UFPA esse ano deve mudar a grade curricular, lógico. Vai ser obrigada, nova E DCN. o mundo é dinâmico, o mundo se movimenta e tem que ir ampliando esse universo. Por exemplo, Né? eram 4 anos quando nos formamos, acho que ainda eram 4 ou 5, já passaram para 5. Só que quantas especialidades tinham? Quantos assuntos tinham para serem abordados dentro de um currículo? Hoje a gente tem que aumentar esse currículo. Né? Tem que Hoje tu aumentar tem essa muito grade, mais né? informação para colocar Muito dentro mais de um currículo. especialidade. Exatamente, Mudou. mais especialidades, mais tudo para a gente abordar. Vocês têm esse currículo, essa grade curricular de vocês, ela está formatada há quanto tempo? Qual é a previsão de modificar? Se há uma previsão? Uma pergunta que eu Quem quero saber. regulamenta Ela isso, muda. doutora? É o MEC. É o Sempre é o MEC. E aí ele é uniforme para todas as faculdades de graduação? Sim, tem uma diretriz curricular nacional que antes, na época que eu me formei pela UFPA, era muita teórica de básicas, biologia, né, bioquímica, neurociências. Agora eles têm 1 ou 2 semestres com básico, o resto tudo é voltado mais para odonto. Sim. Mais direto, mais Área de prático. concentração. Atualmente, as matrizes elas estão mais práticas do que teóricas. Antigamente era metade teórica, depois prática, né? Eu só fui Hoje entrar na você- clínica no 7º semestre. Você consegue concluir ainda em 5 anos, né? Consegue Provavelmente isso deve dar uma ampliada, dar uma ampliada em prática. né? Não tem harmonização orofacial na grade, viu? Quero deixar bem claro. Ainda Mas não tem, mas vai ter que Mas entrar. deveria. Não, mas já tem é uma a- especialidade. Não tem agora. Pois mas é, já mas tem vai entrar. paciente com necessidades especiais, odontogeriatria. Esse Tem é um processo, já isso é um tem processo implantodontia, natural. As né? coisas estão Eu dou aula de mudando, implantodontia. Eu dou a base teórica para eles. Isso é um processo natural. Que bom que tem implantodontia, né? Que eu não vi nada de implantodontia na Exatamente. Eu já graduação. fui fazer a especialidade em Nós implantodontia. também não vimos. Né? Então, assim, é bom a gente também ficar antenado no que está acontecendo, porque até que limite vai isso também, né? Uhum. A pessoa, se a gente continuar assim, daqui a 15 anos vai ter que cursar em 10 anos. E o bom é que os professores conseguem fazer seu trabalho lá comigo, né? Eles fazem, olha, eu quero implementar isso. Posso? Pode. Deve. Que bom, né? Os alunos são respeitosos de lá da faculdade. Não sei como é que é nas outras instituições, né? Não, são, mas assim, de um modo geral, o jovem está muito diferente, né? Mas olha, Eles estão querendo pular etapas. essa deixa dela aí já me deu uma outra pergunta Lá aqui. vem. Qual é o relacionamento entre as faculdades no ponto alto da pirâmide ali, entre os coordenadores? Eu acho que não vejo isso. Não tem. Esse relacionamento. Não tem. Né? Entendeu? Deveria ter. Olha Não só, tem. é uma Essa só que eu provocação. tenho que é um odiando o Coordenadores outro. das faculdades de odontologia. Do Estado. Pensem nisso. Só De tem uma que repente, eu vocês conheço, que é da precisam Nassau, também que- se reunir para Promover esses encontros. promover esses discussões, encontros, né? nem que seja para se conhecerem melhor, né? Porque daí sairão novas ideias, com Isso. certeza. Eu fiz a pergunta porque me veio à cabeça que eu não vejo um professor de uma faculdade estar interagindo com de outra, e é importante isso, Com intercâmbio de certeza. ideias, Não troca de tem. Compartilhamento conhecimento. de informação. Poderíamos mudar Provoca isso, né? isso, Pronto. Ai, né? tuitar. A gente pode fazer no conselho também, Entendeu? né? Acho que o conselho tem mais poder. com Fazer isso, um né? encontro de Vamos fazer um coordenadores meet aí de dos faculdades, coordenadores. né? Trazendo as suas angústias, os seus anseios, Aqui tem as 11 suas faculdades, né? necessidades. Em Odonto. Em Belém. Só em Belém são 11. 11. Até Nossa. para que a gente, né, possa, né, conscientizar, orientar já desde a base, e vocês trocarem informações para a gente tentar seguir, né, dando as mãos e seguir em frente de uma maneira conjunta. Isso é muito importante, Sim. né? Não pode ter muita discrepância, É até uma não. ideia, viu? Sim, mas Tá a gente bem. está aqui para poder Tá? justamente para isso, para que a gente possa poder plantar, né, as sementinhas no coração e na cabeça das pessoas. Quando ela deixou ali que não tinha esse contato, eu já não a peguei e digo, não, a gente precisa fazer esse contato entre É essas importante, faculdades. é importantíssimo. Sim. Entendeu? Tá? Outra pergunta, meninas. Vamos? Deixa eu pensar aqui, doutora Natasha. A resposta, Bom, eu vou né? fazer uma outra pergunta. Natasha, o que tu tens visto acontecer dentro da Sociedade Odontológica Paraense, dentro do Conselho Regional de Odontologia do Pará? O que tu tens a dizer para nós, como
sugestão, como ideia, como Crítica. uma crítica construtiva sempre, uma crítica mesmo para que nós possamos melhorar dentro do conselho. Até essa relação assim, do conselho com a questão Fala um educacional. pouquinho do teu conselho, que é nosso. Não, eu fiquei muito tempo fora daqui, né? Eu tô há 1 ano aqui em Belém e eu vi que houve uma melhora ascendente no conselho, de quando eu saí em 2016 para agora. Houveram melhoras. Uhum. Críticas para construir, Sempre, agora sempre. não tem no momento, mas eu tô gostando do que eu tô vendo. Do papel de vocês, a criação desse odontocast. Eu tenho uma coisa que eu repudio na odontologia, que eu acho que é plano odontológico. Vocês deveriam meio que combater certos planos odontológicos. Opa, outra coisa. Parou. Para tudo. Planos cabe a que nós. desmerecem a profissão. Não cabe a nós. Não? Não, Porque a exatamente. ANS É um ponto para a gente regulamenta, informar, entendeu? Sim, é bom validar Plano aqui, né? de saúde é com a Agência Nacional de Saúde, a ANS. E como Cabe é que fala a nós, em relação aos cabe a preços? nós, é com a ANS. Não somos os conselheiros que temos que atuar com preços da ANS, dos planos odontológicos. O conselho precisa ter o plano de saúde registrado. É competência do conselho, a atribuição do conselho, registrar É o só plano a de parte saúde. documental. Quem assinou o contrato com o plano de saúde? Foi o conselho ou foi o cirurgião colega, né? dentista? É o cirurgião dentista. Então ele tem que ir via ANS, se não der nada administrativamente, ele tem que ir para o Ministério Público. Tá, é bom saber ele tem disso, que eu ir não para o sabia. Tribunal Regional do Trabalho, entendeu? Para a E Delegacia também se Regional do negar Trabalho. a fazer parte, né, Exatamente. desse plano de saúde. Eu acho que a melhor Entendeu? forma Eu não me insiro. de brigar contra, né, no Então, caso, isso e são contra é não informações aceitar. pertinentes. Eu prefiro ficar sem atender Entendeu? do que Sim. inserir. Fico Sim. 1 ano, 2 anos sem paciente, eu consulto. Eu não vou fazer atendo 30 certos anos planos, de não atendo. formado e eu não atendo plano de saúde odontológico porque eu nunca quis atender o plano de saúde odontológico. Eu respeito todos que atendem. São poucos que são bons, esse eu atendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não pode ser imputado ao conselho a resolução dos problemas do cirurgião dentista com o plano de saúde odontológico. Isso não é uma atribuição do conselho, que isso fique bem claro. O conselho pode fazer alguma coisa, pode encabeçar uma ação. uma ação. coisa. Não. Movimento, né? Movida pelo O profissional. profissional que faça a parte dele, que denuncie o plano de saúde, para o conselho, de repente, atuar em conjunto com esse profissional. Mas o que o profissional sim. quer é dizer assim, não, o conselho tem que resolver para mim. Como? Não. Isso não Foi bom. não é uma questão ética. É contratual, né? O Aí já fica logo a dica aqui, como o é que conselho faz. fiscaliza a ética profissional em odontologia. Eu falo para os alunos de sala de aula. Conselho Pois é. fiscaliza e não vai Entendeu? punir. Mas, então, Quem dera a gente pudesse resolver todos os problemas, mas dentro desse não nos processo cabe. todo, E a E a falta de exatamente. informação também das pessoas em relação ao papel do conselho, né? Isso. quem dera que as pessoas, né, que os colegas soubessem o quão diversificada é a nossa atuação dentro das nossas atribuições. O quão complexo é tudo isso. Não é fácil. Né? Mas é muito bom. A gente tem que informar realmente as nossas atribuições, até para o colega saber. Nós estamos trazendo informações que ela vai repassar essas informações também, Sim, e é um sala trabalho de de aula. formiguinha, entendeu? Porque esse profissional que vai ser formado pela faculdade, ele tem que estar orientado a ter um entendimento que é o correto, entendeu? E dentro disso, Natasha, saindo um pouco do conselho, né, voltando à faculdade, qual a necessidade maior do aluno que tu vês em relação à conclusão de curso? Por exemplo, temos dados que numa certa faculdade tem uma evasão de quase 40% que não conclui o curso, que é uma taxa muito alta. Tu tens essa taxa diminuída, tu sabes qual é essa taxa dentro da face. O curso de você já formou alguma turma? Não, vai formar daqui no metade de 2024, vai formar a primeira turma. Então daqui a um ano está formando a primeira turma. Isso. Aproximadamente um ano. E essa evasão, tu tens essa métrica dessa evasão? Eu tenho a métrica desde de quando começou o início até agora. E no início do curso não tinha a clínica. Aí os alunos meio que preocupados com isso, eles evadiram apenas por causa disso, não foi por causa da Sim. educação. Aí como houve a construção e está finalizando essa clínica,
Aí quase que 90% dos alunos não transferiram. Alguns transferiram por motivos pessoais, né? Outros também trancaram por questões econômicas. E isso é um fator chave para o aluno não concluir ou transferir para outro lugar. É por isso que eu estou te fazendo a pergunta, porque eu sei que um curso de odontologia hoje, particular, tem um valor razoável, né? E que muitos que não conseguem nem cursar federal, imagina cursar um curso particular. E a inadimplência é alta. Em todos os cursos de uma faculdade particular. Não é só na odonto. A odonto acho que é mais ainda. Tu tens essa ideia da inadimplência em odonto? Acho que uns 50% é inadimplente. Nossa, é alto. É alto. É alto. 50% de inadimplência. É alto. Para um curso que tem um custo altíssimo. Mas muitos acabam ficando diplentes, né? Adimplente. Adimplentes, exatamente. Depois que eles negociam, a faculdade tenta facilitar. A faculdade muito tenta do FIES de toda... também, que 50% dos alunos são fiéis. Total, parcial, né? Tem tudo isso. O FIES veio para ajudar. Sim, sim. Só que o que está acontecendo? Os alunos FIES estão sendo inadimplentes depois com FIES. 50% não pagam FIES. Eu vi outro dia uma Saiu no reportagem. jornal. Eita, É um custo alto. Eu tive a oportunidade... Eu não tinha... Minha família não tinha condições de pagar uma faculdade particular. Na época só tinha o Cesupa. Depois que veio a Fibra. Não tinha... É muito caro o custo. Material... Ainda bem que minha família teve condições. Mas é um custo alto. Eu entendo os alunos. E ouvimos bastante as reclamações deles em relação a isso. Tentamos ajudar. A faculdade tenta ajudar no máximo possível. Mas alguns estão bastante endividados. Eu sei. Essa questão econômica é uma situação que esbarra e é por isso que mercadologicamente a gente tem que incentivar a valorização da odontologia. Eu falo. Porque senão fica cada vez pior, né? Olha esse absurdo que eu vejo. As pessoas vão no consultório e não querem pagar a consulta. Não, olha esse paralelo também. Eu levo meu cachorro no veterinário, eu já deixo R$100 lá no caixa. Sim, aí o dentista não paga a consulta pelo um profissional, né, que foi, né, teve a sua formação e teve investimento, então isso para qualquer profissional, né, tem que ser valorizado, né, e a gente tem que... É um problema isso. Como instituição de ensino, como instituição formadora, tem que bater muito em cima disso, E né? eu falo isso para eles em sala de aula. Os primeiros alunos entram, eu já falo sobre isso, olha. Se não fiquem competindo, não fiquem com esse mercantilismo barato, não vão levar nada. Exatamente. Só vai levar uma desunião da classe. É verdade. Até porque para valorizar o investimento que está sendo feito também, e é caro, né? odonto é caro demais. Você compra um motor de implante R$10.000, um contraângulo R$4.000, biomaterial. Tem que se valorizar. Exatamente. E é difícil você ter seu preço. Eu cheguei aqui em Belém, minha tia que me ensinou isso, que ela já é experiente, né? Eu ficava com vergonha de cobrar o preço que eu acho que eu mereço. Agora eu não tenho mais vergonha. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Tá aí, você tem o seu valor, né? Não cobrar Tá aqui é uma dentro, infração ética. Entendeu? Dentro do Eu nosso código cobro. de ética tem tudo, até como saber cobrar honorários justos. Até pra parente, né? Tem que cobrar. Infelizmente. Você usa, né, materiais que são caros. É caro. E tudo, e aí você tem O custo é alto, muito alto. Exatamente. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. É uma delícia, o tempo passa tão rápido. Sabe quanto tempo já tem? 35 minutos que a gente está falando. E a gente nem sentiu. Que né? bom, né? Verdade. Então, assim, passaríamos mais um tempão falando também, mas nós precisamos finalizar esse episódio e eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais de vocês, começando pela Carla, depois a Penélope, depois a Natasha, e a Natasha vai olhar para esta câmera aqui e fazer uma chamada para que os alunos, os profissionais de odontologia possam assistir o podcast. Ao Odontocast. Carla. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, a presença da doutora estar aqui para nos dar mais informações a respeito da educação em odontologia, né? Sabemos das dificuldades, mas creio que com pessoas desse nível, como a doutora Natasha, onde tem valores e princípios, né, regendo a sua vida, vai conseguir passar para os alunos de odontologia, né, da instituição na qual ela pertence, os melhores caminhos a seguir dentro da odontologia. Muito obrigada e conte conosco. Obrigada. Professora Natasha, eu gostaria de agradecer em nome do Conselho também, né, a sua participação aqui. Foi um bate-papo bem proveitoso e
gostaria também de agradecer a essa troca, esse compartilhamento de informações e de ideias também que nos levou a ter novas ideias, né, Marcelo? E te desejar muito sucesso na sua carreira e que seja pautada, né, como nós falamos tanto, em cima de valores éticos, profissionais, que você consiga, né, transmitir isso aos seus alunos, para que a gente consiga ter uma formação aí de profissionais éticos e valorizados. Muito obrigada. Obrigada. O que eu posso falar, gente? Os alunos estão ali te olhando. Oi, alunos, tudo bem? Fico feliz pelo convite, de ter participado desse odontocast, de disseminar um pouco dos meus princípios, da minha ideologia em relação à odontologia. A odontologia é uma das profissões mais lindas que tem no mundo. Você devolve autoestima, devolve saúde, devolve bem-estar. E o que eu digo de mensagem para os alunos, sempre se valorize, sempre estudem mais. A faculdade, ela vai dar um norte, independente de ser pública, privada. Quem faz o diferencial é o aluno, então estudem, não se limitem só à sala de aula, sempre busquem o seu melhor. Porque você se tornando um profissional diferenciado com embasamento teórico, você conquista a qualquer lugar, independente se tenham milhões e milhões de profissionais na área. É o recado que eu dou. Isso. Se você ama o que faz, você vai longe. E o dinheiro é consequência. Que bacana. Natasha, eu vou te passar uma revista do CFO, o Código de Ética Odontológico, e um mimo do Odontocast. Adoro canecas. Tá? Que bom. Guarde. Obrigada, Como gente. brinde. Belíssima lembrança. E com patrocínio da Labo Dental, do nosso amigo Pedro, que é um Pedrinho, eterno incentivador da odontologia, principalmente no Pará e no Amapá. Tô esperando o meu brinde que ele quer me dar. Meu kit churrasco. Então, nós vamos ficando por aqui, encerrando mais um episódio do Odontocast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará, quando nós falamos sobre educação com a professora Natasha Malu, coordenadora da FACE Widen, da Faculdade de Odontologia da FACE Widen, professora doutora, né? Então, um abraço a todos. Assistam ao Odontocast. Até mais. Até mais.